Os recursos hídricos são bens que toda pessoa física ou jurídica tem direito, mas para fazer esse uso tem alguns requisitos e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na Geoteca. Eu estou com a Isabela. Isabela, conta pra gente o que é essa outorga. Então, a outorga ela é um ato administrativo que concede ao usuário uma autorização, uma licença para fazer uma intervenção ou fazer um uso de um recurso hídrico. Certo, e quem não faz essa outorga tem algum crime? A pessoa paga por alguma coisa? Sim, está previsto na Lei de Crimes Ambientais a questão de você utilizar a água de um rio, fazer extração através de bomba, perfuração de poço sem autorização. Tudo isso existe multas e multas muito pesadas, principalmente, para perfuração de poço. Então, todas essas atividades são regulamentadas, existe todo um processo. Certo, e quem precisa fazer essa outorga e quem emite ela? Então, depende muito. Quando a gente fala em rios interiores do estado, por exemplo, aqui no nosso caso, um ribeirão do meio, um córrego, é o Departamento Autônomo de Água e Esgoto, DAEE, que faz essa concessão. Agora, quando a gente fala de um rio considerado federal, um exemplo, pessoal de casa, o Rio Canoas, o Rio Pardo, que é de domínio da União, é a Agência Nacional de Águas que fornece esse documento. Certo, a gente vê falar muito também, Isabela, quem mora em propriedade para cima tem água, às vezes quem mora para baixo faltou. Como que acontece? A outorga regulamenta isso também? Exatamente. Além de tudo, a outorga ela serve justamente para isso, para regularizar a questão dos usos dos recursos hídricos, para fazer com que não falte para ninguém. Porque às vezes acontece de um proprietário fazer uma barragem e simplesmente secar o leito do rio para baixo, que a gente chama de ajusante, né? Então, e as pessoas que estão embaixo e precisam fazer esse uso, elas não vão poder. Então, além da gente ter esse controle da criticidade da bacia, tem bacias que não têm capacidade para volumes muito altos de extração de água. Então, são todas essas coisas que são feitas a análise, para que seja feito um gerenciamento dos recursos hídricos de uma forma eficiente. Quer dizer, a pessoa pensa que está se beneficiando fazendo essa barragem, lembrando que é um crime ambiental também, né, mudar esse percurso desse rio, mas lá no futuro pode ser prejudicado, levando em conta a seca que a gente está vivendo. Exatamente, a gente está no inverno que já é a característica de seca, né, de não chover, mas a gente teve um verão que não foi chuvoso, então os níveis de água estão muito baixos mesmo. A gente está vendo pessoas vindo buscar outorgas de direito de uso para poder tirar a água de rios, porque poços já estão secando. Tem pessoas que vêm aqui, vai perfurar poço, tem que fazer uma perfuração muito grande para conseguir chegar na água. Então, às vezes, todos esses usos que são irregulares, as pessoas vão perfurando o poço a rodo, assim. Uma hora seca, então é para isso que serve essa gestão. Certo, é importante a pessoa fazer, né? Ô, Isabela, a gente vê também a pessoa que cava o próprio poço. Essa pessoa precisa de outorga? Conta pra gente quais são esses serviços que a pessoa precisa. Então, o do poço ela até é interessante porque existe duas modalidades de outorga. Primeiro, a pessoa precisa ter a autorização para perfuração de poço. Isso é uma coisa, precisa ter profissional, a empresa tem que ser habilitada, tem que estar tudo certinho. E existe ainda a autorização para você utilizar essa água subterrânea. Aqui dentro do estado de São Paulo, DAE, você já consegue fazer um pedido já tudo vinculado. Então, você pede a perfuração de poço, já pede a dispensa de outorga ou a outorga. A gente até tem essas duas modalidades, né? Dependendo do volume, dependendo da quantidade de água, depende muito do local também, porque, como eu falei, existem cidades, municípios que têm a sua bacia hidrográfica com uma questão crítica, não muito longe da gente. Aqui no Rio Verde, se eu não me engano, em Itobi, ali é uma área muito crítica. Então, para você fazer um pedido, tem todo um processo de análise muito mais crítico em relação a isso, para saber se eles autorizam ou não você captar essa água. Certo, e quem faz essa análise? É o DAE? Isso, aqui dentro do estado de São Paulo é o DAE. Se a gente fala já no Rio Canoas, por exemplo, já é a ANA, é a Agência Nacional de Águas, porque lá é um rio federal. Então, às vezes, a primeira coisa que a gente pergunta quando o cliente vem, onde você quer fazer essa captação e a quantidade que você quer captar. Se no caso é um reservatório de água, qual que é o volume desse reservatório? Porque dessa forma a gente já consegue separar entre outorgas de direito de uso e dispensas de outorga. Às vezes o uso é tão simples que é só um cadastro que você precisa fazer.
Ou então você precisa de uma dispensa de outorga, que é um preço mais baixo também, um processo mais simples. Ou então você precisa fazer todo um estudo técnico e apresentar para o órgão também, que é a outorga de direito de uso. Certo. E antes de procurar o DAE, o pessoal pode procurar vocês aqui, que vocês fazem toda essa gestão para facilitar para o produtor. Exatamente. É sempre interessante procurar uma equipe técnica especializada, porque a gente consegue falar para a pessoa o que ela precisa realmente ser feita. Para quem não entende, até para a gente também, é um processo muito burocrático, realmente é. Principalmente quando você sai dessa dispensa e entra na outorga, que é um pouco mais complexa. Então, precisa de profissional, precisa de responsabilidade técnica, de uma anotação mesmo, né, de responsabilidade técnica. Então, a gente vem aqui, a gente esclarece todas as dúvidas para aqueles usos que precisam de outorga, que não precisam, porque tem usos que são dispensados mesmo, até de cadastro, por exemplo, para você limpar véolo de rio, tirar, desassorear. Então, é sempre interessante procurar primeiro, antes de fazer, e procurar se regularizar, porque as multas ambientais elas estão muito pesadas e principalmente agora, nessa questão de período de seca, vai acontecer muito até dos próprios vizinhos começar a notificar os órgãos ambientais do que está acontecendo, porque ninguém quer ficar sem água. Né? A gente depende, os pequenos agricultores estão aí, precisam da água para fazer a irrigação do produto. Então, ver alguém fazendo alguma coisa de forma errada, eles vão notificar os órgãos competentes, as pessoas vão acabar sendo multadas, e é muito mais difícil você defender do que você fazer tudo certinho desde o começo. É aquela história, é melhor a prevenção do que remediar, né, Isabela? Então, você que tem dúvida, procura a Geoteca, a Isabela, a Alexandra estão aqui aptas a atender a sua necessidade, tirar dúvida, encontrar uma solução junto. E eu deixo a pergunta, você já fez a sua outorga ou a dispensa dela? Responda pra gente nos comentários.